crescer em uma família de missionários foi algo normal para mim, porque eu fui para o Senegal quando eu tinha 4 anos, então eu não tenho muitas lembranças da minha infância aqui no Brasil. Conviver com pessoas de outros países, de outras culturas, foi uma experiência muito boa, não só para aprender mais sobre diferentes contextos culturais, mas também para aprender novos idiomas. O que mais me marcou durante esse tempo é que, apesar de todas essas diferenças culturais, a comunidade missionária está unida através desse propósito de pregar o Evangelho e de fazer a vontade de Deus. Sobre a questão da educação cristã, meus pais sempre fizeram culto doméstico em casa. Também na escola eu tinha devocional todos os dias. E também quando eu converso com a minha avó, ela sempre me passa um salmo para ler. Boa noite, meu nome é Samuel, sou filho do pastor Marco. Estou aqui no fundo com a bandeira do Uruguai e com a camiseta do Senegal também. No Senegal morei durante 10 anos e no Uruguai eu fui apenas visitar meus pais que foram missionários lá durante 2 anos. Então, contando brevemente, para não estender muito também, sobre a minha experiência como filho de missionário, eu vou tentar seguir a sequência das perguntas para eu não esquecer nenhum detalhe. Então, a primeira pergunta é: como foi crescer em uma família de missionário? São muitas sensações, assim, eu só tenho boas lembranças para falar. É claro que houve vários desafios, como adaptação à cultura, adaptação ao novo idioma, adaptação, a um país totalmente diferente do Brasil. Mas, assim, para mim foi uma experiência muito enriquecedora de poder conhecer vários amigos, várias pessoas, vários irmãos, na fé, que por mais que tenham um jeito totalmente diferente de pensar, de agir, de falar, de se vestir, o simples fato de pertencer, à mesma família em Cristo, isso gera uma proximidade, assim, fora do comum, né? Assim, muitas vezes é difícil, né? Eu sentia muita saudade dos meus tios, dos meus avós, mas assim, a própria colônia, né? Filhos de missionários brasileiros e de outros países, tudo isso gerava, né? Uma sensação de família, né? Por mais que tenha essa questão, né? De sentir longe, de sentir saudade da família, lá eu posso dizer que a gente tinha uma família também. Então, para mim, foi muito bom. Respondendo a segunda pergunta, como foi a infância, adolescência, convivendo com outros povos e outras culturas? Para mim, foi, uma experiência também muito enriquecedora. Eu morei por um tempo na capital, lá em Dakar, no Senegal, estudei numa escola francesa, tive que aprender o idioma, me adaptar às diferentes situações, conhecer vários senegaleses, vários franceses também, vários filhos de missionários brasileiros, filhos também de americanos. Então, acho que isso abriu muito a minha cabeça, né, em relação ao modo de pensar, ao modo de agir dessas pessoas. Então, às vezes, eu ficava fechado no meu próprio pensamento que para uma determinada coisa, uma determinada situação, há um único caminho, uma única solução. Mas, na verdade, quando você observa, as diferentes pessoas, os diferentes modos, de se pensar, de agir, você começa a perceber que, na verdade, há vários caminhos, várias situações, várias soluções para diferentes tipos de problema. Respondendo à terceira pergunta, como foi sua educação cristã em casa? Qual a importância do exemplo dos seus pais, dos seus avós na sua vida cristã? Bom, como eu falei da questão da família, eu vivi muito pouco tempo com meus avós. Então, acho que isso foi uma perda, né? Foi uma dificuldade muito grande, tanto para mim quanto para eles. A gente teve muita pouca convivência, mas também eu tive, muita proximidade, com os meus pais. Desde cedo me ensinaram sobre a palavra de Deus, desde pequeno. Então, desde pequeno, eu cresci, ouvindo a palavra de Deus. E também eu estudei, em 2 escolas cristãs lá no Senegal. Lá, na verdade, escola pública não funciona, não são boas, são muito piores do que aqui no Brasil.
Então, eu tive que estudar em escolas particulares, mas também, ao mesmo tempo, foram escolas cristãs. Então, né, todo o ensino cristão, até na escola, né, eu tive essa oportunidade. Porque no Brasil, dando na escola pública, escola particular, cada dia a gente vê que se fala menos de Deus, né? Então, é uma perca também para as crianças aí, né, aqui no Brasil, mas eu tive essa oportunidade lá no Senegal, em contrapartida. Respondendo à última pergunta, qual a sua visão sobre a obra missionária hoje e qual a sua visão para o futuro? Respondendo de um modo geral, eu vejo que muitas pessoas têm o sonho de se tornar missionários e isso é uma bênção, mas acho que muitas vezes a gente tem que se capacitar, se preparar muito antes de se tornar um missionário. Assim, como filho de missionário, eu acabei não tendo toda essa experiência, eu acabei não... como era criança também, eu não vivenciei todas as dificuldades que meus pais vivenciaram. Então, mas assim, pelo pouco, né, que eu tinha consciência, eu que sabia que acontecia com os meus pais, eu sei que houve muitas dificuldades. É claro que houve muitas bênçãos também, mas as dificuldades foram grandes também. Então, toda a questão do preparo, de se preparar, né, com antecedência na palavra de Deus e também no estudo da cultura, da língua, tudo isso é muito importante, né? Não adianta apenas ter a boa vontade de querer ajudar outras pessoas, de querer fazer a obra de Deus, mas tem que ter todo o preparo antes para evitar alguns tipos de sofrimento. E também eu vejo que cada dia mais é difícil ser um missionário assim da forma tradicional, vamos dizer assim, porque muitos países, principalmente no Oriente Médio, na África, países que têm o Islã como religião, eles acabam barrando pessoas que entram com um propósito missionário. Então, na verdade, para você poder entrar nesses países com uma vocação missionária, você tem que ter uma certa capacitação, uma certa profissão por detrás. Ou seja, se você tem a intenção de ir, por exemplo, para a Arábia Saudita, você não pode ir como pastor, como missionário, você tem que ir como um doutor, um médico, um administrador, um advogado, com uma profissão, né, porque se você tem uma utilidade econômica, uma utilidade de também servir as pessoas com o seu dom, com a sua profissão, isso abre as portas, né? Então, tem que ter toda essa capacitação antes, né? E, claro, juntamente também a vocação. Eu acho que é isso. Um grande abraço a todos, um grande abraço à igreja aí de Araguari, ao Ministério da SAF. Foi um prazer poder responder essas perguntas para vocês. Abraço, tchau, tchau. Boa tarde, irmãos, graça e paz a todos nós, a todos vocês, que o Senhor esteja abençoando a cada um nessa tarde. É com muita alegria que estou aqui, é muita satisfação, muita saudade, né, vontade de estar todo mundo junto, né, nossas reuniões de mulheres, mas acreditamos que um tempo oportuno o Senhor Deus, né, propiciará aí para que nós possamos estar juntas novamente. Agradeço a cada irmão que está aí também, assistindo esta live, cada um de vocês está aí na sua casa, aonde quer que você esteja, meus irmãos, que Deus esteja abençoando, em nome de Jesus, a cada um de vocês. Meu nome é Márcia, quero falar com vocês agora sobre missões, falar com vocês sobre o trabalho, né, que os missionários fazem no campo e falar para você, irmão, que eles precisam de ser assistidos pela igreja. E que nós possamos estar orando por cada um deles, que nós possamos levantar um clamor ao Senhor Deus, para que Deus continue dando sustento, para que Deus continue abençoando a cada missionário, né? Sabemos muito bem que a Igreja Presbiteriana Central surgiu através de uma missão, né? Então que nós possamos, em nome de Jesus, apoiar esse projeto, apoiar a missão, porque missão é o meio do Evangelho do Senhor Deus ser, né, expandido, ser proclamado, ser espalhado o Evangelho, a palavra do Senhor. Então, nessa tarde, nós vamos estar orando, né, agradecendo a Deus pelos missionários que nós temos aí em campo, agradecer a Deus
pelas missionárias que nós temos em campo, por cada família de cada um, pelos filhos, e que nós possamos ter o nosso coração, a gratidão pela vida de cada um deles, pela vida de cada um deles, deixar, né, o seu lar, deixar o lugar ali, o convívio familiar e ir para a missão, e ir para onde o Senhor Deus, né, ordenou, aonde o Senhor Deus mandou. Então que nós possamos estar orando nessa tarde, irmão, clamando a Deus pela vida, pela bênção do Senhor sobre cada um desses missionários que estão em campo. Em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, nosso Deus e Pai, é em nome de Jesus que nós nos colocamos diante da presença do Senhor nessa tarde, ó Pai, agradecendo ao Senhor pela vida de cada missionário que está em campo, Pai. Pai querido, que o Senhor esteja abençoando em nome de Jesus a vida, Senhor Deus Todo-Poderoso, ó Pai, do presbítero Isaías, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, ele, toda a família dele, a esposa, os filhos, ó Pai. Abençoe, Pai, o evangelista Rafael, abençoe a esposa dele, os filhos dele, ó Deus, que o Senhor esteja dando sustento, que o Senhor esteja dando sabedoria, que o Senhor esteja dando, ó Deus, o direcionamento. Abençoe, Pai, o reverendo Afonso em Belo Horizonte, ó Pai. Abençoe, ó Deus, o Marco Antônio Mota, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoe o reverendo Jason na Romênia, Pai, que o Senhor esteja, Pai querido, sustentando, que o Senhor esteja, Pai querido, dando, ó Pai, no seu devido tempo, ó Pai, tudo que o teu filho tem necessidade, que o Senhor esteja, Pai, suprindo tudo aquilo que ele esteja precisando, ó Pai. Abençoe o reverendo Davi na Venezuela, Pai. Abençoe, ó Deus, livre de todo mal, guarde, Pai, dê o sustento, ó Deus, dê, Pai, direção, dê conforto, dê consolo, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoe o reverendo Adriano lá na Tailândia, ó Pai, que esteja guardado pela tua graça, pela tua misericórdia, que seja direcionado pelo teu Santo Espírito, ó Pai, em nome de Jesus. Peço que o Senhor esteja abençoando a missionária Cíntia, ó Pai, em nome de Jesus. Peço que o Senhor esteja abençoando, ó Pai querido, os filhos do reverendo, ó Pai, Marco Antônio Mota, Pai. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, a vida do Samuel Mota, em nome de Jesus. Abençoe a vida da Priscila, Pai, que está aniversariando, ó Deus, no dia 21, Pai querido. Que o Senhor esteja abençoando, dando a dela, ó Deus, muitos anos de vida, com a graça, com a paz do Senhor. Que ela possa estar sempre nos caminhos do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Peço também, ó Deus, pela preletora dessa tarde, peço pela vida da missionária Valéria, Pai, que venha até nós, ó Deus, trazer a Tua palavra, que venha até nós, ó Deus, trazer uma direção do Senhor, que venha até nós, ó Deus, falar do amor, falar da exortação, falar do Senhor para conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Peço a Tua bênção sobre a missionária Valéria, Pai, sobre a vida do reverendo Edivaldo, ó Deus, sobre a vida dos filhos deles, ó Pai. Peço que o Senhor guarde, que o Senhor abençoe, que o Senhor dê o crescimento espiritual, o crescimento natural para Raquelzinha, para Rebeca, para o Benjamin. Senhor Deus, nós somos gratos ao Senhor, ó Pai, pela vida de cada missionário, Pai. Somos gratos ao Senhor, ó Deus, por cada um que o Senhor levantou, ó Pai, e levou para os campos, ó Pai. Muito obrigado. Nosso coração é gratidão ao Senhor, Pai. O nosso coração se regozija ao Senhor, ó Deus, por todos os feitos do Senhor, ó Pai, na vida de cada um, porque o Senhor tem sustentado, o Senhor não tem deixado eles desistirem, ó Pai. Abençoe, Senhor, de forma maravilhosa, Pai, que possamos a cada dia, Deus, presenciar a graça do Senhor sobre cada um deles, Pai. Abençoe, Senhor, a palavra dessa tarde. Abençoe a vida da missionária Valéria, Pai. Em nome de Jesus, que a palavra do Senhor, Senhor, possa achar corações, ó Pai, corações aquebrantados pela Tua presença, pelo mover do Teu Santo Espírito, ó Deus, e que possamos ser alimentados pelo Senhor nessa tarde. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, Senhor, e amém. Meus irmãos, Deus esteja abençoando a cada um de vocês, tá? Fique aí na live, assiste essa palavra maravilhosa que o Senhor tem para falar em nossos corações. Boa tarde a cada um de nós. Priscila, feliz aniversário. Deus esteja te abençoando muito, em nome de Jesus. Muito obrigada, meus irmãos. Deus abençoe.